galerinha, nós iremos estudar hoje o componente curricular língua portuguesa e o nosso objetivo é identificar as particularidades do discurso direto, ou seja, nós vamos ver pontuações a partir da leitura do texto de uma fábula. Mas primeiro iremos assistir um vídeo da fábula A Raposa e o Corvo. Veja. Era uma vez uma floresta cheia de animais que nunca havia sido visitada por nenhum humano. Todos os animais, embora de diferentes espécies, viviam em harmonia. Todos eles tinham características diferentes. Por exemplo, o macaco era o malcriado, o esquilo era o covarde, o leão era o corajoso. A gazela era a mais rápida, a tartaruga a mais lenta, a raposa a atrevida e as abelhas eram as mais trabalhadoras. O único animal que não se dava bem com nenhum outro era o corvo. Ele não gostava de dividir a sua comida. E às vezes, ele até roubava a comida de outros animais e saía voando. Todos os animais falavam sobre o egoísmo do corvo e que ele precisava aprender uma lição. Então, a raposa, a mais esperta, teve uma ideia. Rapazes, deixem comigo. Eu vou dar um jeito nesse corvo egoísta e ele nunca mais será arrogante desse jeito. Um dia, o corvo entrou na cidade para procurar comida. E ele voltou para a floresta com um grande pedaço de queijo na boca. E descansou em um galho. Observando de longe, a raposa fez um movimento para tirar o queijo da boca do corvo. A raposa chegou ao lado da árvore em que o corvo estava descansando. Naquele momento, ele estava pegando o queijo. Olá, meu amigo. O que você está comendo? Eu nunca vi esse tipo de comida. Chama-se queijo. Os humanos comem isso. Adoraria saber o sabor disso. Poderia me dar um pedaço? Sem chances. Você não imagina o trabalho que tive para pegar isso. E o que tem? Um dia eu te dou minha comida e estaremos quites. E por que eu comeria a sua comida nojenta? Esse queijo é muito especial e não se acha em qualquer lugar. Não importava o que ela dizia, a raposa não conseguia convencer o corvo a dividir sua comida. A raposa era esperta, mas o corvo não ficava atrás. Então, ela armou um outro plano. Ok, então coma. Eu não quero mais. Então, pelo menos, me deixe ficar olhando você comer esse queijo delicioso que você não quer dividir. Quando a raposa começou a subir na árvore, o corvo pegou o queijo e voou para um outro galho. Então, a raposa foi para baixo da outra árvore aonde o corvo estava, mas ele, mesmo assim, não queria dividir o seu queijo. A raposa, então, teve uma outra ideia. Quais seriam os maiores defeitos do corvo? Ele é orgulhoso e arrogante. Talvez eu tire vantagem disso para conseguir o que eu quero. Ei, amigão, você sabe por que eu estou aqui embaixo? Para que o queijo não caísse, ele respondeu sem abrir seu bico. Por quê? Dizem que você tem a voz mais linda da floresta e que quando canta, todos os animais ficam hipnotizados. Quando o corvo ouviu isso, ele afofou as penas e começou a ficar todo orgulhoso de si. Cante uma canção para que eu possa ouvir a sua voz e contar para os meus amigos. A raposa finalmente encontrou o ponto fraco do corvo. E finalmente, quando o corvo, todo orgulhoso, abriu a boca para cantar, o queijo caiu do seu bico e, claro, a raposa foi hábil e o comeu. O corvo ficou atordoado e imóvel. Olha só, seu queijo caiu direto na minha boca. E é delicioso.
Devido à sua arrogância e orgulho, o corvo perdeu sua comida para a raposa. Então, amigo, o que você aprendeu? Você não deveria se achar maior do que realmente é. Não deveria acreditar em tudo que ouve. E nem sair dizendo que é o melhor. E não se esqueça, existem pessoas mais inteligentes. Depois que ele terminou de falar, a raposa foi embora para as profundezas da floresta. Daquele dia em diante, o corvo desistiu de ser arrogante e egoísta. Ele começou a ter boas relações com todos os outros animais e compartilhava toda a sua comida. E aí, você gostou da historinha? Vamos conversar sobre a história? Então, como começou a história? O que a raposa tanto queria do corvo? Por quê? No momento da fábula, podemos usar o ensinamento da fábula para o nosso comportamento? A história iniciou contando a particularidade de cada animal na floresta, mas apontou para um que era o mais egoísta da história, o corvo. Então a raposa tem uma... Conversando entre seus amigos, a raposa teve uma ideia de que daria uma lição no corvo para ele parar de ser egoísta. Iremos ler a história sobre o corvo e a raposa. Veja essa história. Um dia, um corvo estava pousando no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro "cró". O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Agora iremos para uma pequena atividade. Questões do caderno de atividade, número 4 da página 10 e número 5. Releia o conto e preencha o quadro. Observe no texto personagens envolvidos na narração para escrever. O lugar é mencionado. Qual foi o lugar? Sabemos que é na floresta, mas qual é o local? Um lugar que aconteceu na floresta. Isso mesmo. O corvo na galha da árvore e a raposa abaixo da árvore. O tempo de quando aconteceu a história. Você também irá responder. Características atribuídas ao corvo: egoísta, vaidoso. Como você descreveria as características do corvo? O modo de agir da raposa indica que ela é inteligente, esperta, astúcia. O que ela é? Isso mesmo. Nessa atividade, você vai olhar a fábula O Leão, o Asno e a Raposa. E você vai comparar para ver se a característica da raposa é a mesma atribuída, ou seja, relacionada, apresentada
raposa e o corvo. E aí, que historinha linda do corvo e da raposa. Ouvimos a fala da raposa, o egoísmo do corvo e vamos analisar agora os sinais de pontuações. Hoje vamos falar sobre os sinais de pontuação. Esses sinais precisam estar nas frases, pois eles ajudam a dar sentido a elas. Vamos começar? Esse é o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase. Por exemplo, meu cachorro é bonito. Mamãe foi ao supermercado. Esse aqui é o ponto de interrogação. Ele aparece no final das frases, indicando uma pergunta, como, por exemplo, tudo bem com você? Qual é o seu nome? Este é o ponto de exclamação. Ele também fica no final das frases e é utilizado para indicar admiração, alegria e espanto. Observe os exemplos. Que belo dia! Que susto! Essa aqui é a vírgula. Ela aparece no meio da frase e serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Como, por exemplo, fui ao mercado comprar abacaxi, banana, melão e goiaba. Estes são os dois pontos e servem para avisar que alguém vai falar ou para iniciar uma lista. Veja os exemplos. Lucas falou: eu te ajudo com as lições. Na loja, eu vi muitos brinquedos, carrinhos, bolas, bonecas e até peões. Esse daqui é o travessão. Ele indica a fala de alguém. Quando você volta? Eu volto sábado à noite. Agora, vamos ver se você aprendeu mesmo? Na frase, que café delicioso! Que ponto eu vou utilizar? O ponto de exclamação. Muito bem. E na frase, que horas são? Qual ponto eu vou utilizar nessa pergunta? Isso mesmo, o ponto de interrogação. Na frase, eu gosto de tomar sorvete. Qual será o ponto? Isso aí, o ponto final, pois eu estou apenas informando alguma coisa. E para finalizar, vamos à última frase. Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. Nessa frase, vamos precisar usar mais de um sinal de pontuação. E aí, quais são eles? Muito bem, vamos precisar da vírgula para separar as palavras, dando ritmo na leitura, e o ponto final para indicar o fim da frase. Isso mesmo. E agora, iremos ver sobre as pontuações. Fazendo a leitura novamente do texto, o que você pode observar? Quais são os sinais de pontuações que você pode destacar neste texto?